Vou ler uma matéria para vocês aqui sensacional. Não que vocês já não tenham debatido e comentado e não saibam sobre esse conteúdo aqui que eu vou ler. Mas dá gosto quando você encontra em outro país uma matéria falando das mesmas conclusões a que nós chegamos. Isso quer dizer que os homens do mundo inteiro estão chegando, estão percebendo a situação, estão chegando às mesmas conclusões. Porque o feminismo, ele é global. O feminismo é uma ideologia antiga, política, de poder e anti-homem. Principalmente anti-homem. Então, era meio que óbvio que os homens perceberiam. Pelo menos em alguma época. Eu acho que chegou essa época. Então dá gosto de ver isso. Isso sendo difundido. E os números aumentando. Tinha cara que dizia no começo que isso nunca ia mudar. Eu quero saber onde é que estão esses caras aí. Vou começar a ler aqui. O verdadeiro motivo pelo qual os homens não se aproximam mais das mulheres. O apocalipse dos encontros modernos, porque os homens de verdade entraram em greve. Sim, nós somos os homens de verdade. Nós somos homens de honra, de brio, não somos subservientes, não somos capachos. Os homens de verdade é que se referem os pitbulldos, carolas, bois domados, casadinhos. Esses são homens submissos, que fazem tudo o que a mulher quer. Eles são machões com outros homens, mas em casa eles são poodles, são amestrados. Mas para eles, homem de verdade é isso aí. Eles se recusam a acreditar que as mulheres mudaram. Mas não adianta. Eles vão ter que engolir essa. Permitam-me afirmar um fato que deveria aterrorizar todas as mulheres do mundo ocidental. Quase metade dos homens jovens simplesmente desistiu do romance. Estamos falando de 45% dos homens entre 18 e 25 anos que nunca abordaram uma mulher pessoalmente para um encontro. Nem uma única vez. Eu acho que eu já cheguei a fazer um vídeo falando sobre essas porcentagens aqui. Isso não é uma tendência, é um êxodo silencioso em massa. O espírito masculino de conquista, de realização, de assumir riscos, o próprio motor que construiu a civilização, está sendo sistematicamente desligado. E você fica aí sentado se perguntando: para onde foram todos os homens bons? Hipocrisia das mulheres. Tá cheio de vídeo desses aí. Para onde foram os homens bons? Gente, me expliquem o que está acontecendo com os homens. Ah, elas não raciocinam. Elas não juntam A mais B. Elas não percebem. Algumas feministas mais militantes sabem. Mas a maioria incrivelmente, foi convencida pelo empoderamento feminista
que, na verdade, o problema que está acontecendo agora não é culpa do feminismo e das mulheres que abraçaram o feminismo. É culpa dos homens. Realmente elas acreditam nisso. Elas acreditam que os homens estão recuando porque alguma coisa aconteceu com os homens. Os homens de verdade desapareceram. Não tem motivo. Elas não sabem o motivo por que isso aconteceu. Só que nós vamos esclarecer os motivos. Você não está se perguntando, você está reclamando das consequências de um mundo que você ajudou a criar. Isso mesmo. As mulheres criaram essa situação que nós estamos agora. Elas compraram o discurso. Então, elas são as culpadas. Os homens não estão desaparecendo, eles estão fazendo uma análise racional calculada e absolutamente devastadora de custo-benefício. E você, mulher moderna, está falhando no teste. A equação está quebrada, a relação risco-recompensa é catastrófica. Durante séculos, o acordo era simples. Um homem desenvolvia coragem, enfrentava rejeições, aprimorava suas habilidades sociais e conquistava uma parceira. Era assim. As mulheres esperavam, o homem partia para a conquista, levava nãos, mas uma hora dava certo. Agora não dá certo nunca. Elas não aceitam ninguém. Só aceitam aquele cara que elas idealizaram. E muitas, que nem eu já disse aqui, muitas não aceitam homem nenhum. Eles pegaram um rancor, raiva. A recompensa era uma mulher feminina e compreensiva que valorizava seu sustento e proteção. O risco era um ego ferido. O máximo que acontecia era uma rejeição e no momento o cara ficava meio abalado, mas já passava. E hoje, a relação risco e recompensa foi completamente destruída. A recompensa despencou enquanto o risco disparou para níveis existenciais. Vamos analisar com clareza cristalina a aposta perdedora que todos agora enxergam. Os riscos altíssimos. O que um homem arrisca hoje ao se aproximar de uma mulher. A aniquilação da carreira e da vida social. Uma interação ambígua, um elogio mal interpretado, pode levar um homem a ser filmado, rotulado de esquisito e difamado online. Seu nome, sua imagem e seu sustento podem ser destruídos da noite para o dia com base em um vídeo de 10 segundos sem contexto. E isso vai bem mais do que um videozinho. A coisa é muito mais pesada. Denunciação de coisas pesadas que levam um homem inocente para a cadeia e destroem a vida dele. Ele trabalhou duro pela sua carreira. Por que arriscaria tudo por causa do sorriso de uma mulher estranha? Pesadelos legais. Jovens universitários estão apavorados com a possibilidade de falsas acusações. Como disse um deles, ele trabalhou duro para entrar na faculdade e não vai arriscar ser expulso por algo que não fez. O sistema é usado contra ele antes mesmo de ele falar. O ambiente universitário é um caos, né? É um filme de terror. Humilhação pública como procedimento padrão. Homens relatam que a rejeição não é mais um simples abre aspas, não, obrigado, fecha aspas. É ser ignorado, envergonhado ou recebido com hostilidade declarada. Sim, foi o que eu falei já aqui. Não é um simples, olha, eu não estou afim e
Vamos ficar desse jeito mesmo. Não quero. Não. Agora é humilhação, é exposição. Até mesmo pode virar caso de boletim de ocorrência. Escândalo. Vão chamar gerente, vão chamar o diretor da academia. É nesse pé que as coisas estão. Porque um homem com amor próprio se submeteria voluntariamente à humilhação pública? Sim, nós, homens despertos, temos amor próprio. Diferente aí desses chifres de vaca aí que se submetem a o que as mulheres querem, né? Esses pitbulls aí que são todos raivosos, né? Raivosos na internet, porque ao vivo nunca encontrei eles. As recompensas patéticas. O que dizem a um homem que ele ganha hoje em dia? Uma parceira que o vê como uma decepção. Você foi convencida de ideais igualitários, mas ainda anseia pela provisão masculina tradicional. Você quer um homem poderoso, mas lhe dizem para ser você mesma a poderosa. Sim, as mulheres ainda, no fundo, anseiam por um homem poderoso, um homem provedor. Só que elas não aceitam que elas não mandem também. Elas querem mandar. Elas querem mandar num homem que é um cara destacado. Quer dizer, vai haver um conflito ali. Os homens estão confusos porque você está confusa. Você quer um líder, mas se ressente de ser liderada. Realmente. Elas querem um líder, mas o líder vai liderar. Mas elas não querem ser lideradas. Elas querem mandar. Aí o relacionamento vira um manicômio. Vira uma ala psiquiátrica. E vocês sabem quem é que se lasca no final, né? Você quer um provedor, mas ataca o conceito de provisão. Um relacionamento repleto de insatisfação. Pesquisas confirmam que a insistência nesses papéis confusos leva a uma menor satisfação no relacionamento, objetivos pouco claros e desequilíbrios de poder. Até mesmo o prêmio se torna um troféu de participação em um jogo que ninguém ganha. Aqui eu discordo. Ninguém ganha, não. As mulheres ganham. Nesse jogo de relacionamentos, hoje em dia, a mulher ganha. O homem perde. Uma mulher treinada para desprezar a masculinidade. Você consome conteúdo nas redes sociais que diz que a masculinidade é tóxica, que um homem que quer liderar é misógino e que sua energia feminina divina se resume a receber enquanto oferece críticas em troca. Você foi doutrinada a ressentir a própria natureza do homem que diz desejar. Certíssimo. O cálculo é óbvio para qualquer homem com um cérebro funcional. Risco enorme que pode mudar a sua vida, versus uma pequena probabilidade de um relacionamento confuso e insatisfatório. Não é uma escolha difícil, é a única escolha lógica. Sim, não é uma escolha difícil, eu sempre estou dizendo. A escolha é não um relacionamento sério. Não tem o que se pensar assim. Será que eu entro num relacionamento sério ou não? Não se tem mais o que pensar sobre isso. Já está tudo declarado.
Deixa eu ler aqui de novo. O risco enorme que pode mudar a vida versus uma pequena probabilidade de um relacionamento confuso e insatisfatório. Aqui eu acho que a tradução ficou estranha. É um risco enorme que pode mudar a sua vida. Versus uma pequena probabilidade de um relacionamento duradouro e feliz, não confuso e insatisfatório. Porque aí falou a mesma coisa. Então, o risco é enorme de você entrar num relacionamento, pode mudar a sua vida, versus uma pequena probabilidade desse relacionamento dar certo. Pequeníssima. Então, aqui, eu tive que corrigir. Eles botaram versus um relacionamento confuso e insatisfatório. Não. E o relacionamento confuso e insatisfatório é óbvio que vai acontecer. Então, é versus um relacionamento, uma pequena probabilidade que esse relacionamento vai dar certo. Não é uma escolha difícil, é uma escolha lógica. O dilema da dupla vinculação, o paradoxo feminista que matou os encontros. Este é o cerne da questão. Você defendeu uma revolução de gênero. Você exigiu igualdade nas salas de reunião. Mas você falhou em atualizar o roteiro no quarto e na sala de estar. Você criou um paradoxo feminista que torna o namoro impossível. A fase 1 da sua revolução disse aos homens para recuarem. Não precisamos da sua proteção nem do seu sustento. Somos independentes. Ótimo. A mensagem foi recebida. Mas a fase 2 nunca chegou para vocês. Vocês ainda, em um nível biológico profundo, esperam e se sentem atraídos pela iniciativa, confiança e poder masculinos. Vocês mataram o homem tradicional, mas ainda anseiam pelo que ele proporcionava. Um homem agora está preso em uma armadilha, sem ter para onde ir. Se ele age com a confiança tradicional, está te assediando. Se ele é cauteloso e busca sinais claros, descobre que eles são irremediavelmente ambíguos e é rotulado como fraco. Se ele se afasta e espera que você compartilhe o esforço de iniciar uma relação igualitária, você o chama de preguiçoso e arrogante. Você desmantelou as antigas regras e depois fica brava porque os homens não sabem mais jogar o jogo. Não é que os homens não sabem mais jogar o jogo. É que é arriscado demais. Não dá para ter tudo. Não se pode exigir um servo e um rei ao mesmo tempo. É o que as mulheres querem, né? Um rei e um servo ao mesmo tempo. A grande fuga, para onde foram os homens de verdade? Onde estamos? Não desaparecemos, apenas redirecionamos nossa energia. O impulso masculino para a conquista, a competição e a construção não desaparece, ele encontra uma nova forma de expressão. O mercado digital, alternativo de baixo esforço. Por que se aventurar no campo minado de uma abordagem a frio quando você pode deslizar o dedo na tela de um aplicativo? É eficiente, de baixo risco e transacional. Mas também é vazio e deprimente, e é por isso que não é uma solução. Transforma o romance em uma mercadoria, e os homens também estão optando por ficar de fora disso. Na verdade, eu vou além. Não há nem romance no ambiente virtual. No ambiente virtual não rola nada. É um deserto o ambiente virtual. Para o homem mediano comum. Então não adianta nem se aventurar em aplicativo. Não vai nem ter romance aqui. 2. O foco na construção do império. Com a recompensa de uma vida familiar harmoniosa comprometida,
O homem inteligente investe 100% do seu foco naquilo que não pode traí-lo. Sua missão, seu dinheiro, seu império. Cada hora gasta decifrando os sinais contraditórios de uma mulher é uma hora roubada da academia, do mercado ou dos seus negócios. Estamos escolhendo o investimento seguro. 3. A fronteira estrangeira. Homens com opções estão olhando para o exterior. Eles buscam parceiras em culturas onde o paradoxo feminista não tenha contaminado o ambiente. Onde a feminilidade é celebrada, não usada como arma. Onde o respeito à autonomia masculina não é considerado um crime de ódio. Mulheres ocidentais não são mais um investimento viável para homens de alto valor. Aqui, nesse caso, eu tenho uma ressalva. O meu conselho é para que nenhum homem entre nesse tal de passport bros. Não arrisque. Não pensem que lá na Cochinchina, lá no Camboja, Mianmar, vocês vão estar seguros. A não ser que vocês estejam nadando em dinheiro. Aí vocês podem ir lá dar uma arriscada, sei lá. Se vocês necessitam muito de um relacionamento, também tem isso, né? Se vocês não conseguem se desapegar e tem muita grana, vão lá e arrisque, porque se não der certo, vocês voltam. Agora, um homem colocar todas as economias dele e partir para um país estrangeiro, eu não aconselho a fazer isso. O feminismo, com internet, ele é global. Mulher é mulher, lembre-se disso. Mulher é mulher em qualquer lugar do mundo. Há variações, óbvio, mas mulher é mulher. Na índole, lá no fundo, elas são mulheres. Então, aqui, eu não aconselho ir para outro lugar. A verdade final. Isso não é um protesto, é uma mudança permanente. Homens fracos vão reclamar e implorar para que as regras mudem. Sim, tem homem querendo salvar o chapéu do afogado, né? Achando que as mulheres vão retroceder, o sistema vai retroceder. Eu não sei o que eles pensam, mas deixe eles, né? Deixe que se arrebentem. Vão suplicar para que as mulheres sejam mais diretas ou menos duras. Não adianta nada, né? As mulheres não vão retroceder. Isso é fingimento. Um homem que implora não vale nada. Certíssimo isso. Um homem que se submete a migalhas de uma mulher que é um feminista não vale nada. Não vale nada. O feminista, o pitbull do feminista, ele não vale nada. Ele é um lixo radioativo. Ele tem que ser enterrado em tonéis de concreto. Caixões de concreto. O verdadeiro homem não implora, ele analisa, adapta-se e conquista um novo território. A abordagem a frio, o ato público e corajoso de cortejar está desaparecendo. Está se tornando uma relíquia de uma era passada, onde a sociedade tinha um entendimento compartilhado dos papéis de gênero que, apesar de todas as suas falhas, ao menos fornecia um mapa funcional. Não era perfeita as relações no passado, mas de alguma maneira funcionava. Muito mais do que agora. Isso aí está claro, né? Sua morte, o passado, né?
A morte do passado não é uma tragédia para os homens. É uma libertação. Ela nos liberta de um jogo viciado. Não estamos nos retirando da vida. Porque assim, ó, o que acontece, que eu já disse aqui, homens com o pensamento de 1950 querendo ter um relacionamento com mulheres com o pensamento de 2026. Então, esse jogo não é vantajoso para o homem. O homem vai se arrebentar nesse jogo aí. Não estamos nos tirando da vida, estamos nos retirando do seu roteiro, estamos escrevendo um novo, onde nosso valor é determinado pelo nosso trabalho, não pela nossa disposição de nos rebaixarmos em sua arena confusa e hostil. Queria um mundo sem iniciativa masculina? Conseguiu. Queria ser o prêmio sem oferecer o respeito que um prêmio merece? O jogo acabou. A estatística de 45% não é um problema a ser resolvido, é um diagnóstico. O paciente é o namoro moderno e os homens de verdade não vão ficar por perto para ver isso morrer. Temos impérios para construir. A questão não é mais por que os homens não se aproximam? A verdadeira questão é o que você oferece que vale a pena correr o risco? O que a mulher, vou complementar aqui, o que a mulher oferece e o que o sistema oferece? Essas duas coisas. Pensem. O que uma mulher oferece hoje em dia, com a sua toxicidade, e o que um sistema espera para fazer com um homem que entra num relacionamento sério? O sistema fica babando, salivando para pegar o próximo e rapar os trocos, largar na sarjeta, psicológico arruinado, sem dinheiro, ostracizado. Então, excelente matéria. E as coisas estão dando certo, hein? 45%. Tem gente ainda que diz que os homens que estão saindo do jogo não chegam a 1%. Tem comentários que dizem isso. Não, os homens que saem do jogo é 1%. Que eu digo não é. Mas, né, sempre tem os que dizem o contrário, né? Não adianta. É os do contra. Os do contra, que eu já falei aqui. Que é que nem aquela história, né? Sempre vai ter uma angina para salvar elas. Tá, mas elas não querem uma angina que ganha um salário mínimo. Elas não querem uma angina que mora de aluguel. Os caras não percebem isso. Pode ter 1 trilhão de mangina, mas elas não querem. Mas os caras insistem ainda. Não, mas vai ter uma angina que vai salvar elas. Nossa. Além de ter que lutar contra os haters, ainda tem uns que não entendem o que o cara fala. Então está aí, meus caros. O vídeo ficou longo, mas é por uma boa causa. Destruição de todas as falácias de forma convicta. Não tem mais o que ter objeção contra o que nós falamos aqui. Está tudo terminado. Até mais, meus caros.